Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje a Anne e eu ficamos encarregados de apresentar para vocês uma breve análise da crônica Eu Sei, Mas Não Devia, de Marina Colasanti. Antes da gente começar a nossa análise, trouxemos um vídeo para vocês com a narração da crônica, que eu acho que seria muito mais interessante ouvir na voz dessa pessoa que vai narrar do que na minha. Então, é um vidinho curto de uns 2 minutos. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, as salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, a luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, as bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se acostumar e se perde de si mesma. Bom, depois dessa icônica narrativa do Abu, para iniciar nossa discussão, eu trago um pouco sobre a autora da crônica. Marina Colasanti é escritora, colunista, jornalista, tradutora e artista plástica. Nascida em setembro de 1937, já publicou mais de 70 obras para crianças e para adultos. Sobre a crônica Eu Sei, Mas Não Devia, ela foi publicada pela primeira vez no Jornal Brasil em 1972. Essa época era a época em que o Brasil passava por talvez o pior momento de opressão e repressão política. Vivíamos a ditadura militar. Portanto, essa obra ela se configura num movimento de resistência e resiliência. A autora nos convida o leitor a refletir sobre o conformismo e o comodismo da época, quiçá dos dias de hoje também, sobre as injustiças da vida, sobre a velocidade e sobre a administração do tempo. Em todas as instâncias da crônica, a autora coloca o leitor para refletir sobre a vida e a relação com o real externo. Na frase "Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia", possui traços de resistência da consciência, eu sei, e uma resiliência pela persistência da vida, mas não devia.
Logo percebemos a existência da luta pela sobrevivência. Mas eu pergunto, sempre tivemos essa consciência do eu e do mundo? Antes, os sujeitos eram vistos apenas como integrantes de uma totalidade, né, na qual viviam e se expressavam, vinculados a esse todo social. Essa dualidade de pensamento, do eu e do mundo, ela só foi possível perante o surgimento do indivíduo e do individualismo. Então, essa percepção da dimensão da interioridade, ela obteve espaço ainda na Idade Média, através do catolicismo. Porém, foi a partir do pensamento moderno que se pôde pensar em sujeitos autônomos e singulares, dotados de um mundo próprio e de sua verdadeira identidade. Sendo assim, temos o individualismo como um movimento que compreende o sujeito como sendo anterior ao outro, que atua sobre o outro. Essa perspectiva acaba sendo por vezes perversa, já que tende a menosprezar o sujeito para se valorizar o chamado capital. Contudo, para que exista a construção de uma subjetividade, esse sujeito ele necessita de um encontro mediado com a intersubjetividade, ou seja, o encontro do eu no mundo social. Nessa perspectiva, portanto, temos o pensamento contemporâneo, que defende o sujeito como sendo um ser social, um ser um ser no mundo. Essa construção do eu a partir do outro delimita a essência da cultura. É através da cultura que o sujeito significa suas ações, é o lugar do qual encontra sentido para suas experiências. A cultura tem como uma de suas ações proteger do pavor, da confusão, do perplexo, possibilitar que o real torne-se significante e previsível. A cultura, como uma etapa evolutiva de tradições, valores morais, éticos e religiosos, reflete padrões de comportamentos e ações que o ser individual reproduz. Os grupos sociais possuem um forte poder de persuasão, no quesito de transmitir ideias e pensamentos que possam transmutar comportamentos, atitudes e até mesmo crenças. Então, dessa forma, o indivíduo tende a se adequar a fim de se integrar com os padrões e normas sociais e ser melhor aceito. Dentro desses comportamentos, prevalece o de comodismo, já que é o mais aprazível e conveniente para o momento, e acaba prevalecendo pelo propósito de evitar problemas ou de preservar a pele. Tendemos a naturalizar a nossa própria cultura. Achamos que ela sempre existiu e continuará sendo assim. Pensando sobre a crônica e o nosso início na clínica, como graduandos, achei coerente trazer a metáfora de Dunker e Tebas sobre o palhaço e a arte de escutar. Aí vocês me perguntam, Jéssica, o que tem a ver um palhaço e a escuta? Eu respondo, não sei. Mentira. Vou tentar trazer aqui o que eu compreendi, que eu achei que fazia muito sentido trazer sobre a perspectiva da crônica Eu Sei, Mas Não Devia. No capítulo A Marginalidade dos Palhaços, presente no livro O Palhaço e o Psicanalista, os autores narram a figura pejorativa do palhaço. Os traços que a ele pertencem, como as roupas largas, o jeito de agir meio atrapalhado, patético e exorbitante, demonstram uma profunda afinidade entre a ficção e a verdade das coisas. Quando rimos do palhaço, estamos indo de nós mesmos, pois enxergamos através de seu papel a verdade sobre nós. O palhaço, ele busca demonstrar a realidade a partir do exagero sobre as deformações que encontramos nela, e que por vezes estamos conformados. O palhaço retrata a realidade em sua mais pura verdade. Atrai risos por atuar sobre aquilo que existe, mas não queremos ver, porque nos acostumamos a não olhar. E o que o fazer do palhaço tem a ver com a arte da escuta? Assim como o palhaço busca, através da sua atuação, mostrar a realidade não vista pelo público, na arte de escutar precisamos nos desacostumar com o real dito.
Escutar é para além de ouvir, é questionar ou pesquisar a verdade do que está sendo dito, é ouvir o que o outro realmente tem a nos dizer, é possuir a habilidade de olhar para fora, mesmo estando dentro, é ser um estrangeiro de uma história familiar. A escuta se faz quando cria-se um novo jeito de admirar o outro e de encontrar nesse outro algo que nem ele mesmo está vendo. Bom, indo para o final então da nossa discussão e da nossa análise, depois desse processo de relacionar a crônica com os textos disponíveis da disciplina e com a nossa vivência também, que querendo ou não, somos pego ou fomos pegas pela, pela essência da crônica, acreditamos que a Marina Colasanti, ela cita esses diversos pontos, né, que geralmente passam despercebidos ao longo do dia de qualquer pessoa comum, para levantar certos aspectos, né, para uma tentativa de provocar o leitor através da sua escrita. Então, pensando nessa provocação, né, trazendo um pouco mais do Abu e das provocações que ele fazia em seu programa, queremos então propor a reflexão, questionando vocês, por exemplo, em quais são os pequenos pontos de sua rotina que já passam despercebidos. Como você tem gerenciado o seu tempo? Sua rotina está ligada no automático? Você percebe ou se desacostuma com a realidade ao seu redor? Bom, essa era a nossa proposta de análise, nossa proposta de discussão. Eu espero que vocês tenham gostado e essas são as nossas referências e obrigada!